Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham descoberto. Quem é que está aqui? Oi, Claudinha, boa noite, paz e bem. Eu disse que hoje nós íamos refletir sobre pessoas que fazem parte do resto de Israel, né? Da porção que sempre foi fiel ao plano de salvação. Será que alguém vai descobrir quem foi? Hein? Vamos ver. Eu vou ver aqui, vou pôr a minha, acompanhar aqui para poder ver melhor aqui as pessoas. Entrou mais alguém. Quem foi que entrou? Zena Barreto. Boa noite, Zena Barreto. Paz e bem. Eu não estou identificando quem é não, mas é bem-vindo à live. Boa noite, paz e bem. Saudade, beijos na Moniquinha. Pode deixar, Claudinha, que eu falo com ela. Pode deixar que eu falo com ela, tá? Darei meus beijos nela, sim. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Nós vamos aí, daqui a pouco nós vamos fazer a reflexão, né? Lembrando que hoje nós vamos celebrar pessoas que estão ligadas ao resto de Israel. Bernardo, quem é? Você já devia saber. Mas quando eu começar a ler o Evangelho, você vai saber quem é, né? Bernardo, eu não tive tempo de ver. Também não é uma obrigação, né, pessoal? Vamos combinar que esse negócio de tornar a religião uma obrigação que oprime as pessoas não faz sentido, né? É uma coisa que não tem nada a ver. Então, Rafael querido, boa noite, paz e bem, Rafael. Como é que você está? Faz tempo que você não consegue vir aqui na live, né? Eu sei que você assiste depois, mas às vezes é difícil. Eu sei como é que é também, pessoal. Eu falo que de vez em quando alguém vira para mim: Bernardo, você está fazendo uma live por dia? Eu estou. Quase todo dia eu faço, só não faço quinta e domingo. Aí o pessoal: Bernardo, mas como é que você consegue? Eu não conseguiria. Aí eu falo: pessoal, mas sabe o que é? É a felicidade de poder dividir isso com vocês, né? Aqui, o Rafael, saudade de ouvir você online. É isso, né? É isso que me estimula a continuar fazendo a live. Tá entendendo? O que eu acho que ganho para mim é essa fala, por exemplo, do Rafael. É saber, por exemplo, que a Gracinha está lá em Vitória, né? Podia estar fazendo um monte de coisa mais interessante, mas está aqui ouvindo a live, né? Claudinha, né, tá aqui ouvindo a live, né? E isso aqui é bom, pessoal, né? A live é importante porque é um espaço que a gente tem aqui para ouvir a palavra, para as pessoas participarem. Oi, Bozinho, boa noite, paz e bem. Claudinha mandou beijos para você, mozinho. E tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado,
foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Bom, para quem não sabe, hoje a igreja celebra Marta, Maria, e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro de Betânia, Bet Anaui, a casa do pobre. Anaui é pobre, Bet é casa. É que nem Belém. Bet Elém é casa do pão. Bet Anaui, que da Betânia, é casa do pobre. E aqui, pessoal, a gente outro dia até falou disso, E assim, é interessante porque a gente fez a reflexão, segunda-feira, ontem, a gente fez a reflexão que a gente tocou no resto de Israel. Aquela porção do povo de Deus que acreditava na vinda do Messias, que dentro de suas possibilidades tentava contribuir. Eles esperavam numa esperança, vamos dizer assim, sem nenhum motivo, sem nenhuma lógica. Não tem motivo para eu ter essa esperança, mas eu tenho assim mesmo. E eles acreditavam piamente que Jesus viria, que o Messias viria. E era um povo, assim, de uma capacidade inacreditável. Eu me lembro quando eu era criança não, adolescente, teve a campanha para as diretas. E aí teve a votação e a gente não ganhou aquela votação. Foi uma eleição indireta naquele ano. Mas eu fui com a minha camisa das diretas já. E um colega olhou para mim. E assim até hoje eu não me esqueço. Porque não foi nem o que ele falou, foi como ele falou. Ele falou com uma certa raiva. Ele virou e falou assim: Bernardo, não tem sentido essa camisa. Vocês perderam. Vocês não vão eleger um presidente. Vocês não vão ter essa eleição esse ano. E naquele dia, eu parei, olhei para ele e falei para ele: eu acho que você não entendeu. A minha luta não é para essa eleição. A minha luta é para um dia eu eleger um presidente. E nesse dia eu vou votar junto com a minha mãe. Quando eu vou votar pela primeira vez presidente, minha mãe vai votar pela primeira vez para presidente. Anos depois, a gente fez esse voto. O povo de Israel, o resto de Israel era mais ou menos assim. Eles esperavam a chegada do Messias. Mesmo que isso não fizesse sentido. Mesmo que tudo estivesse contra eles. Por mais improvável, por mais difícil, por mais inacreditável que fosse,
Eles esperavam a chegada do Messias. Mesmo que não houvessem mais profetas, porque entre o último profeta do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus foram mais de 400 anos. Foram mais de 7 gerações. Para pensar o que é isso. Não é uma coisa que você diga assim, os seus netos não vão ver. É que você diga que os bisnetos dos seus netos não verão. E mesmo assim, eles acreditavam. Mesmo assim, eles faziam todos os seus esforços, mesmo sem nenhum motivo. É uma esperança que brota de algo que vai muito além do que qualquer coisa. Ah, Bernardo, mas é porque eles têm certeza. Não, eles têm esperança. Pode acreditar em mim que todos tinham dúvidas. Mas eles tinham esperança. E é muito bonito que esses 3 irmãos vivam em Betânia. Porque existe todo um esforço, hoje em dia, de dar uma realeza para Jesus. Querem que Jesus seja um rei de coroa, um rei de trono, de cetro. Ele é o Senhor do universo. Mas Jesus, enquanto viveu na terra, ele viveu como um pequenino, como um pobre. Eu diria até que Jesus, durante boa parte da sua vida, foi um miserável. E negar isso é negar uma essência de Jesus, que só faz sentido negar essa essência se você tem um objetivo político, um objetivo ideológico na sua vida. Porque Jesus, por exemplo, Jesus é uma pessoa maravilhosa, um sacerdote. Jesus nunca foi sacerdote. Jesus nunca quis ser sacerdote. Jesus nunca se colocou como sacerdote. Ah, mas Jesus é um juiz perfeito. Não, ele nunca se colocou como juiz. Bernardo, mas a gente fala que ele vai julgar os vivos e os mortos. Sim. Mas é interessante porque ele nunca se coloca como juiz. Inclusive, ele fala no Evangelho que todo aquele que der testemunha de mim, eu darei testemunho dele. Porque o problema é que você não pode querer entender Jesus com as estruturas, com as categorias humanas. Esse é o grande problema. Você não consegue compreender as coisas, a lógica de Jesus, se você quer enquadrá-lo numa lógica assim do ser humano, da forma como a estrutura social se organiza hoje. É essencial que a gente entenda Jesus primeiro com a realidade daquela época, com a cultura daquela época, com a estrutura social daquela época. E naquela estrutura, Jesus não era governador, Jesus não era líder militar, Jesus não era juiz, Jesus não era escriba, Jesus não era sacerdote, Jesus não era nada. E a maior prova é que ele te mostra isso durante toda a história dele. Ele, quando nasceu, era um sem-teto. O parto dele foi num estábulo. O berço dele foi um coxo de comida. Com poucos anos, devido a uma perseguição política, ele teve que fugir para o Egito. Ele foi um refugiado. Bernardo, não é política, é para cumprir a Escritura. Sim, eu não discuto isso.
porque se eu discutir isso eu sou um estúpido. Mas o rei Herodes não estava preocupado com a religião. Ele estava preocupado em perder o cargo dele. O que motivou Herodes a selvageria brutal dele foi que ele não queria perder poder, portanto é uma questão de política, de politicagem, política da pior qualidade. Não é a política boa que o Papa Francisco elogia na Fratelli Tutti. É aquela política perversa que só os homens gananciosos, só aqueles sedentos de poder, aqueles que estão dispostos a sacrificar tudo e todos para o seu bem-estar, conseguem conceber. Eu e você nunca conseguiríamos pensar nisso. Né? Jesus, ele viveu como um trabalhador braçal. E depois, ele perdeu tudo. Né? Os pássaros têm seus ninhos, as raposas suas tocas, mas o filho do homem não tem onde deitar a cabeça. Quando Jesus estava em Jerusalém, caía a noite, ele ia para o Morro das Oliveiras, né, para o Horto das Oliveiras. Não tem casa lá, não tem estalagem lá, ele dormia ao relento. Sabe aquele sem teto, aquela pessoa em condição de rua, que você vira o rosto para não se sentir incomodado? Jesus dormia assim. Quando ele estava numa situação um pouquinho melhor, ele ia para Betânia, a casa dos pobres, e ficava na casa de quem? De Lázaro, Marta e Maria. E a beleza dessa história, e isso é uma coisa que me marca profundamente, e eu tenho tentado frisar isso nos últimos anos, é que se vocês olharem, os evangelhos praticamente não falam de Lázaro. Lázaro é um personagem secundário. Lázaro é o irmão de Marta e Maria. Lázaro era amigo de Jesus, era, mas você me diz uma frase de Lázaro. Você diz um momento onde Lázaro conversa com Jesus. Você não vê. Mas você vê momentos onde Marta conversa com Jesus. Onde Maria está aos pés de Jesus, ouvindo ele falar. A casa que Jesus visita é a casa de Marta. Quem os judeus vão visitar é Marta e Maria. Então, fica muito claro para mim que nessa periferia social, né, nesse ponto onde as pessoas não se importam, né, porque ninguém se importava com o povo de Betânia. Betânia não era uma cidade importante. Aliás, Belém também não era. O profeta Miqueias, se eu não me engano, no capítulo 5, fala: e tu, Judá, Belém, de forma alguma é uma das menores cidades de Israel, porque de ti nascerás o Salvador. Então as pessoas achavam que ela era uma das menores cidades de Israel. Na verdade, Belém era uma vilazinha, né, pessoal? Belém devia ter umas 500 pessoas na época que Jesus nasceu. Era uma merreca. Betânia era maior que Belém na época que Jesus nasceu. Betânia devia ter assim, umas 2.000 pessoas. E é muito bonito isso, porque mostra que a fidelidade ao plano de salvação não tem nada a ver com a posição social, com o poder econômico, com a formação. Tem a ver com o compromisso com essa realidade. Por exemplo, eu vi uma notícia, uma pessoa mandou uma notícia, eu não tive tempo de ler a notícia, mas parece que no interior de São Paulo,
um padre, junto com seus fiéis e com alguns empresários ou comerciantes, está fazendo casa para famílias vulneráveis. E a pessoa virou e falou assim: Bernardo, qual a sua opinião sobre isso? Eu falei: olha, eu não li, mas eu acho maravilhoso. Por que, Bernardo? Porque ele está cuidando das pessoas vulneráveis. Depois do que eu leio, eu vou te poder falar melhor, mas se ele está se comprometendo com isso, isso em si já é fantástico. Não me interessa quem é esse padre, não me interessa qual é a diocese desse padre, não me interessa se esse padre é progressista ou conservador. Ele está fazendo o papel que ele tem que fazer, de apoiar as pessoas. E mais ou menos isso é o resto de Israel. São os vulneráveis do mundo. Mas são aqueles vulneráveis que estão comprometidos com o plano da salvação. É impressionante quando você convive por aí, quando você sai do conforto ali da sua residência, do conforto da sua paróquia linda, maravilhosa, daquela igreja fantástica, e vai, por exemplo, a um presídio, a um orfanato, as pessoas que estão na rua passando fome. Quando você se aventura e vai a uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, quando você vai a um acampamento de sem terras, quando você vai visitar o pessoal do movimento dos pequenos agricultores, sabe? Quando você faz um negócio desse, você vê que é diferente. Você vê que a lógica de tudo ali é diferente. E mais que isso, uma coisa que me impressiona profundamente é como nesses ambientes há uma profunda fé cristã. Porque, sabe, eu olho para o lado, olho para o outro e penso assim: por que eu não terei uma profunda fé em Jesus? Me dá um motivo para eu não ter. Eu sou um homem feliz, tenho uma família boa, minha esposa está me ouvindo, e é uma pessoa que a gente se dá muito bem. Família da minha esposa e eu me dou muito bem. Né? Eu tenho um bom emprego, sou respeitado no meu emprego. Não ganho um salário enorme, mas mais que suficiente para viver. Né? Tenho saúde. Por que eu não acreditaria em Deus? Né? Agora, pensa uma pessoa que tem pouco dinheiro, uma pessoa que passa necessidade, uma pessoa que está muito doente, uma pessoa que tem uma situação familiar muito ruim. E mesmo assim você encontra nessas periferias existenciais, nessas periferias sociais, uma profunda fé. E por quê? Porque são pessoas como Lázaro, Marta e Maria, que têm uma fé muito própria. Você vê que Marta, quando se encontra com Jesus, ela faz um lamento. Né? Ela vira, ela vai procurar Jesus e ela fala: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas ela não fala isso para recriminar Jesus. Ela fala isso como um lamento, como uma tristeza da irmã que perdeu o irmão. Mas ela afirma a divindade de Jesus. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Quando Jesus responde:
teu irmão ressuscitará. E aqui eu acho que é a coisa interessante, porque observe a resposta de Maria: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então aqui fica claro que Marta não foi procurar Jesus para pedir que ele ressuscitasse Lázaro. Isso não passava na cabeça dela. Tanto que quando Jesus disse, o seu irmão ressuscitará, ela acha que Jesus está falando sobre o último dia, onde todos nós ressuscitaremos. Ou seja, ela não foi procurar Jesus tipo assim, pô, Jesus, aí ó, eu sou tua discípula, tu tem que ressuscitar meu irmão, ressuscita aí, Jesus. Tu, Pai de Deus, te atende. Aliás, como muitas pessoas vivem hoje. Eu vou rezar para Deus para isso, para aquilo ou para aquilo outro. Tenho certeza que Deus vai me atender. E Marta, discípula de Jesus, pessoa da convivência de Jesus, pessoa onde Jesus se hospedava, com a dor do irmão enterrado há poucos dias, não vai procurar Jesus e exigir dele a ressurreição do irmão. O que ela vai apresentar ao irmão apresentar a Jesus é a dor, a tristeza dela pela perda. Mas Bernardo, mas por que ela falou que pedires ele te concederá? Porque ela quer afirmar a crença na divindade de Jesus. Mesmo diante da tristeza, do abatimento, do sofrimento, do luto, ela quer afirmar ao mundo: Jesus, eu sei que você é o Messias. Eu sei que a minha vida não foi em vão. Eu sei que a minha tristeza me abateu e que eu sofro muito, mas eu não perdi a fé. Essa coisa teimosa dessas pessoas que têm uma fé especial. E aí é muito interessante porque Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Bernardo, mas as pessoas morrem, sim, morrem. E aqui eu posso fazer uma interpretação como um grego faria, né? Naquela época, por exemplo, os gregos diriam assim: enquanto as pessoas se lembrarem de você, você não morre. Você terá imortalidade porque o seu nome ecoará na eternidade. Aliás, dizem que Aquiles foi para a guerra de Troia porque o oráculo disse: olha, se você não for para Troia, você vai se casar, vai ter filhos, netos, mas depois você vai morrer e todo mundo vai se esquecer de você. Se você for para Troia, você não volta de lá, mas ninguém nunca se esquecerá do seu nome. E ele resolveu ir para Troia, porque isso era a imortalidade para o grego. Mas aqui, Jesus está falando de algo muito maior que isso. Jesus não está dizendo que nós seremos imortais neste mundo. Porque Jesus não vai violar a própria natureza que ele criou. Né? Jesus não vai reverter a ordem natural. Tanto que Lázaro ressuscita, mas morre depois. Lázaro não se torna um imortal. Né? Alguns até dizem que seria melhor dizer que ele foi reanimado e não ressuscitado, mas eu acho que isso é mais uma
um detalhezinho, uma coisa para não falar a palavra A ou falar a palavra B, do que algo realmente importante. Entendam isso. Jesus está falando de algo que vai muito além disso. A nossa alma vive para sempre. A nossa alma não é eterna. Jesus é eterno. Deus é eterno. O Espírito Santo é eterno. O universo não é eterno, porque o universo foi criado. No momento não existia o universo, no outro momento existia o universo. Se eu fosse muito claro, nós somos seres eviternos, ou seja, nós tivemos um início e não temos um fim. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: aqueles que creem em mim viverão para sempre. Eles têm a vida eterna. E aí ele está dizendo, mesmo que eles morram. É uma palavra de esperança, porque o judeu na época, entendam bem, os saduceus não acreditavam sequer na possibilidade de uma ressurreição. Os fariseus acreditavam que haveria ressurreição, mas entre a sua morte e a ressurreição, você estaria num estado, vamos dizer, de suspensão. Né? Não havia uma vida após a morte lúcida. É por isso que no Salmo diz: de que adianta o homem deitar sob sua sombra se ele não pode adorá-lo? Ou louvá-lo, depende da tradução. E Jesus afirma que não. Que aqueles que creem nele, mesmo que morram, viverão. E é claro que na cabeça da Marta isso é impossível de entender. Por isso ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar. Eu sei. Mas lá no último dia, como os fariseus acreditavam. Não vamos pensar que Marta, de uma hora para outra, só porque acreditou em Jesus, teve o dom da ciência infusa e entendeu tudo que nós entendemos 2025 anos depois. Talvez nem nós entendamos isso tão bem assim. Mas bonito é o final dela. Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus. Aqui é a exaltação do resto de Israel, a exaltação daqueles que são largados, desprezados, abandonados, marginalizados, aqueles que estão lá na fronteira da misericórdia, aqueles que ninguém se importa, mas dizem: eu sei que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E sabe, anos depois, mesmo com a ressurreição de Jesus, nós ainda precisamos do resto. Não mais o resto de Israel, porque Israel não é um país. Na Bíblia, Israel é um povo. Talvez a gente possa usar, se a gente pensar assim, o resto de Israel de Deus, como fala Paulo. Aqueles que não são importantes, que ninguém dá bola, que são os rejeitados, que as pessoas têm até um certo ódio, um desprezo, um escárnio. E aqueles que estão com essas pessoas sofrem do mesmo jeito, mas que seguem com o Senhor, firmes no plano de salvação, comprometidos com a construção do reino, mesmo que nós não vejamos o reino, mesmo que nós não cheguemos lá no dia da colheita, na colheita linda, maravilhosa que vai ser. Bernardo, mas você não vai ver a colheita. Não, mas eu quero ser semente. Amém? Ih, meu Deus do céu, 8 horas e 5 minutos. Hoje eu falei muito.
Na verdade, podia ter falado até mais, sabe? Se deixar, eu vou falar sobre isso umas 2 horas, mas eu tenho vergonha na cara. Não vou ficar perturbando vocês tanto tempo assim, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena, né? Estou olhando aqui. Ih, meu Deus do céu, agora que está aparecendo. Tem um atraso enorme, tem um atraso de 1 minuto, mais ou menos. Impressionante. Bom, amanhã tem live, tá? Amanhã tem live. Bernardo, você vai falar do quê? Não sei. Tenho a mínima ideia, só vou saber amanhã de manhã, quando eu ler o Evangelho. Tá? Hoje foi um dia muito ocupado, com muita coisa para fazer, né? Entrou uma pessoa aqui que eu não vi entrar, o Tadeu Sou Eu 3 entrou, né? Aí eu tô vendo também que a Marli entrou, não tinha visto. Boa noite, Tadeu, boa noite, Marli, paz e bem. A Claudinha disse que adorou, o Mozinho disse linda reflexão. Que bom que vocês gostaram. Tá? Eu aqui no Instagram não está aparecendo, mas ali no outro Instagram está aparecendo. É meio doido isso. Bom, vou me despedir de vocês, deixando a minha bênção e marcando o encontro amanhã, 19h30, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Lázaro, Marta e Maria de Betânia. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.